A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E desde já eu quero agradecer primeiro por suas orações, agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E você sabe que o objetivo do nosso programa é tríplice. Nós temos um tríplice objetivo. Primeiro se você já é cristão, se você já é evangélico, é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado, que você possa compreender as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber a Jesus como seu Salvador pessoal. O nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus se utilize de nós, dessa programação, para conscientizá-lo que você precisa de um Salvador. Você precisa receber Jesus como seu Salvador pessoal para desfrutar de todas as bênçãos, todas as benécias que estão reservadas para os salvos, não só no futuro, mas já nessa vida presente. E se por alguma razão você já foi cristão, já foi evangélico e parou na caminhada, o nosso desejo é que você possa voltar para a casa do Pai. Deus te ama e te espera de braços abertos. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre visões e sonhos proféticos da Bíblia. Esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário. Olha, a Bíblia está repleta de exemplos, de visões, de sonhos proféticos, que eu diria que são meios, modos pelos quais Deus falou com os seus filhos desde os tempos antigos, né? É bom lembrar que essas não foram as únicas formas, não foram os únicos meios pelos quais Deus falou com o seu povo, né? Muitas vezes Deus falou verbalmente, oralmente, os profetas ouviram a voz de Deus. Muitas vezes Deus enviou seres angelicais, os mensageiros, para trazer anúncio, mensagens, revelações. Muitas vezes Deus apareceu através de teofanias, como por exemplo a aparição do anjo do Senhor, o próprio Deus ou o próprio Cristo que apareceu aos servos de Deus. Porém, Deus também falou através de visões e de sonhos. E esses sonhos, essas visões foram preservados, escritos, preservados, inclusos no cânon sagrado, porque Deus desejava falar também às gerações futuras. Nos últimos programas, nós estamos estudando sobre visões, o chamado profético, né? Estudamos o capítulo 6, a visão e o chamado de Isaías, esse texto belíssimo, maravilhoso, onde Isaías viu, né, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu ao Senhor assentado no alto e sublime trono. Nós estudamos também sobre o chamado de Jeremias, a visão e o chamado de Jeremias, quando ele viu ali a vara de amendoeira. Esses programas já estão disponíveis lá no YouTube. Hoje estudaremos sobre o seguinte tema: a segunda visão de Jeremias, que foi a visão de uma panela fervendo. Então nós dizemos que é a segunda visão, porque a primeira foi a visão da vara de amendoeira e a segunda visão foi a visão de uma panela fervendo. Nós vamos explicar o que representa, o que significa esta panela fervendo. Mas vamos à introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que o trecho de Jeremias, capítulo 1, versículos 13 a 19, apresenta a segunda visão recebida por Jeremias e reforça a missão profética que lhe foi confiada. O profeta vê uma panela fervente, inclinada do norte, simbolizando o juízo que viria daquela direção contra Judá. Deus explica que traria calamidades sobre os habitantes do reino por causa da idolatria e do abandono ao Senhor, pois haviam se curvado a deuses estranhos e profanado a aliança. Em seguida, o Senhor exorta Jeremias a se preparar com coragem, pois enfrentaria a oposição de reis, príncipes, sacerdotes e o povo. Contudo, Deus o fortalece, promete fazer dele uma cidade fortificada,
coluna de ferro e muro de bronze. Embora os adversários se levantassem contra o profeta, o Senhor garante sua presença e livramento. O texto destaca que a missão profética envolve oposição, mas é sustentada pelo chamado e pela proteção divina, assegurando que a palavra do Senhor não falhará, como veremos a seguir. Então, eu posso dizer de forma resumida que Jeremias foi chamado para o ministério profético nos últimos dias do reinado da dinastia em Judá, em Jerusalém. Por conta da rebelião, da rebeldia do povo, Deus permitiu que o rei Nabucodonosor viesse, sitiasse Jerusalém, levasse o povo judeu em 3 levas para a Babilônia, trazendo caos, calamidade, sofrimento. E Jeremias era essa voz profética de Deus, chamando o povo ao arrependimento. Mas, infelizmente, o povo não deu crédito, não deu ouvidos e eu diria que o juízo, o castigo foi inevitável. Então vamos continuar meditando no capítulo 1 de Jeremias. No programa anterior, nós explicamos os 12 primeiros versículos, que foi a primeira visão da vara de amendoeira, e hoje nós daremos continuidade a partir do versículo de número 13 até 19, onde aparece essa segunda visão de uma panela fervendo. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Capítulo 1 de Jeremias, versículo 13, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela ferver, cuja face está para o lado do norte. Glória a Deus. Então, como já dissemos, esta panela fervendo fala de quê? De um castigo, fala de um juízo. Essa panela fervendo fala exatamente de um castigo, de um mal que sobreviria do lado do norte. Exatamente o rei Nabucodonosor que viria para sitiar Jerusalém, para levar o povo judeu cativo para a Babilônia. Mas por quê? Por conta da sua rebelião, da sua idolatria. Veja o que diz o versículo de número 14. Jeremias continua dizendo: E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Então é claro que esta terra aí não é o planeta Terra, não é o globo Terra, não são todos os moradores da terra, mas da terra de Israel, do povo de Judá, do povo de Jerusalém. É bem verdade que quando Deus deu aos filhos de Israel a terra de Canaã, Deus deu como uma possessão perpétua. A pergunta que nós fazemos é essa: era o desejo de Deus que o povo saísse da sua terra, fosse levado para outras nações? Claro que não. Era o desejo de Deus que o reino do norte fosse levado pela Assíria? Era desejo de Deus que o reino do sul, Judá e Benjamim, fosse levado pelo rei Nabucodonosor? Claro que não. E por que isso sobreveio? Por conta da rebelião. Deus havia dito aos filhos de Judá que quando eles conquistassem a terra de Israel, Deus havia dito aos filhos de Israel que quando eles conquistassem a terra de Canaã, o que é que eles deveriam fazer? Expulsar os moradores, destruir seus deuses, não se encurvar diante dos ídolos daquelas nações, não dar as suas filhas para os filhos daqueles povos, não tomar as filhas dos povos para os seus filhos, não se misturar com o povo. O povo de Judá, de Israel, fez tudo o contrário. Ao conquistar a terra de Canaã, não expulsaram seus moradores. Se você tiver o cuidado de ler os 2 primeiros capítulos do livro dos Juízes, você vai perceber isso de uma forma clara. O escritor nos mostra ali claramente que eles conquistaram a terra, mas não expulsaram os moradores. Fizeram pacto, fizeram aliança, conviveram no meio deles. Pior do que isso, não destruíram seus deuses, seus ídolos. Pior do que isso, se curvaram diante desses ídolos, dessas imagens de escultura, deuses feitos de madeira, de prata, de ouro.
fizeram alianças, deram suas filhas para os filhos deles, tomaram as filhas deles para si, e aí o caos foi instaurado em Israel. Foi por essa razão que em 722 a.C., Deus permitiu que o rei da Síria levasse o reino do norte para a Síria. Trouxe gente de outras nações para habitar na terra de Samaria, de Israel. Só que nessa época, quem estava reinando lá em Judá era exatamente o rei Ezequias. Senaqueribe até ameaçou invadir Judá e perguntou assim: quem é o Deus que vai livrar vocês? Mas Ezequias orou ao Senhor e Deus mandou um anjo, e o anjo destruiu 185 mil soldados do exército da Síria, liderados por Senaqueribe. Você conhece a história. Mas o que acontece? Cerca de um século depois, cerca de 100 anos depois, os filhos de Judá fizeram tudo que Deus havia proibido. E aí entraram pelo caminho do politeísmo, da idolatria, começaram a servir e adorar a outros deuses, e o juízo foi inevitável. A mensagem de Jeremias para o povo de Judá era uma mensagem de juízo, de castigo. Era Deus dizendo através de Jeremias: vai vir o mal aí para vocês, vai vir o castigo, vai vir o juízo sobre vocês por conta da sua rebelião, da sua desobediência, da sua idolatria, do seu paganismo. Passe o texto, por gentileza. Versículo de número 15 diz assim: olha o que diz o texto. Porque eis que eu convoco, é Deus quem está convocando. Eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. Quem é que está convocando? É Deus. Traz a tela. Se você ler a Bíblia Sagrada, principalmente o livro dos Juízes, você vai perceber que uma das principais, não era a única, mas uma das principais formas de Deus castigar o seu povo, sabe o que era? Entregando o seu povo na mão de nações estrangeiras. Se você ver o livro dos Juízes, você vai perceber isso, que Deus entregou o seu povo na mão dos cananeus, dos filisteus, dos povos daquelas nações, né, dos midianitas, que dominava sobre o seu povo. Deus fazia com que essas nações viessem sobre o seu povo. A história de Sansão, a história de Gideão, a história de Jefté, de Débora, nos mostra isso. Quantas vezes Deus entregou o seu povo na mão de nações estrangeiras. Agora, que coisa interessante. Era uma expressão do juízo de Deus, do castigo de Deus, mas também da sua misericórdia. Porque Deus queria que os seus servos, seus filhos, abrissem os olhos, reconhecessem que a idolatria, o paganismo é uma abominação, que Deus abomina, que Deus odeia a idolatria. Se é Deus quem dá o oxigênio, se é Deus quem dá água, se é Deus quem dá alimento, se é Deus que faz milagre, que se é Deus que cuida de nós, como é que nós vamos nos curvar diante de imagens? Como é que nós vamos agradecer a outros deuses? Olha que coisa interessante. O que era que estava ocorrendo nos dias de Jeremias? Deus mandava chuva, e aí os filhos de Israel, que viviam em sua maioria de quê? Da agricultura e da pecuária, criando suas cabras, suas ovelhas, plantando trigo, cevada, não era assim? Era, nos tempos bíblicos era assim. Aí Deus mandava chuva, a terra produzia, e eles iam fazer o quê? Agradecer aos ídolos, aos deuses. Aí veio o quê? Veio castigo. Então, uma das formas, não era a única, mas uma das formas de Deus castigar o seu povo era entregando o seu povo na mão de nações estrangeiras. Isso ocorreu várias vezes no livro dos Juízes, isso ocorreu com o Reino do Norte em 722 a.C. e agora havia chegado a vez do Reino do Sul. Deixa eu ler o texto mais uma vez. Aí Deus diz a Jeremias: eis que eu convoco. Ou seja, sabe o que eu aprendo aí? Não foi apenas Nabucodonosor que intentou invadir as terras de Judá, levar o povo judeu para a Babilônia. Não foi uma ideia humana. É Deus que está dizendo assim: eu estou convocando. Inclusive, se você lê o livro do profeta Abacuque, acontece algo muito interessante. Nós já dissemos aqui, quando estudamos o livro de Abacuque, quando falamos sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores, estudamos sobre Abacuque. Que Abacuque viu a violência, Abacuque viu as injustiças sociais,
A lei se afrouxa, a sentença nunca sai. Aí ele vai orar a Deus, aí Deus diz assim, eu vou levantar os caldeus para punir o povo de Judá. Ele não entendeu como é que Deus ia usar uma nação mais ímpia do que Judá para puni-los. Aí Deus disse assim, mas vai chegar um tempo que eu vou também punir os caldeus. Então, Deus está dizendo a Jeremias que não foi uma estratégia, uma ideia, uma emboscada, uma armadilha planejada na mente de Nabucodonosor. Não, é Deus que está dizendo assim, foi eu que entreguei. É eu que estou convocando. Sou eu quem estou convocando. Deus como Senhor do universo, o Senhor que é soberano. Deixa eu ler mais uma vez o versículo 15. Veja o que o texto diz. Eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. Aí Deus explica, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. O que era isso? Uma mensagem de alerta, de advertência, o mal que está vindo. Está vindo aí uma nação poderosa. Está vindo aí o rei da Babilônia, está vindo aí Nabucodonosor. Vai trazer aqui o seu exército, vai cercar Jerusalém, vai sitiar Jerusalém. E essa visão, Jeremias, que eu estou te dando, dessa panela fervendo, representa, simboliza esse juízo ou esse castigo. Veja o que diz o versículo de número 16. Aí Deus continua dizendo, e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia. Vou explicar melhor. Eu pronunciarei contra eles, eles quem? O povo de Judá, os judeus. Os meus juízos, os meus castigos. Por quê? Por causa de toda a sua malícia. Senhor, tu podes me explicar melhor o que foi que esse povo fez? Aí Deus diz assim, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Observe, o povo ia lá na mata, pegava um pedaço de madeira, fazia um deus, um ídolo, e depois se curvava diante desse deus, diante desse ídolo. Adorando deuses estranhos, servindo a deuses estranhos, agradecendo as dádivas dadas por Deus aos deuses estranhos. Ora, se isso estivesse ocorrendo entre nações estrangeiras, é até, entre aspas, justificável. Porque eles não tinham a lei, eles não tinham o decálogo, eles não conheceram o Deus de Israel, mas o povo de Judá, que teve experiências gloriosas, grandiosas e poderosas com Deus, o dia inteiro seria pouco para falar da experiência que esse povo teve. Mas primeiro, Deus preservou aquele povo no Egito, fez com que o povo crescesse, apesar da opressão de Faraó. Mandou as 10 pragas que atingiu o Egito, mas não atingia Gósen. Tirou o povo com mão forte do Egito, eles saíram ricos lá do Egito. Deu livramento ao povo durante a sua peregrinação no deserto. Coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, codornizes, fazendo sair água da rocha, tornando as águas de Mara amargas em águas doces, dando vitória sobre os amalequitas, guiando o povo durante aqueles 40 anos, fez com que eles conquistassem a terra de Canaã. Deu-lhes, durante a jornada da peregrinação, as tábuas, os mandamentos. Deu a lei. Quais são os primeiros mandamentos do decálogo? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não te encurvarás diante delas, perante elas. Então era um povo que teve experiência com o Deus verdadeiro, experiências gloriosas. Foi um povo que Deus proibiu, deu a lei proibindo a adoração a ídolos, proibindo a idolatria. E esse povo, quando chegou em Canaã, o que foi que fez? Foi se curvar diante de ídolos, de imagem de escultura. Fazia o Deus lá
da madeira que ele mesmo tirou da mata, ele mesmo fez, e ele mesmo se curvava diante dessa estátua, desse ídolo. E eu fico impressionado com pessoas que ainda insistem, persistem em ensinar que não é nenhum problema você se curvar diante de uma imagem, que não tem problema algum você se prostrar diante de uma escultura e fazer sua prece, sua reza. Se está muito claro nas páginas da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, que Deus abomina a idolatria, o paganismo. É Deus que está dizendo a Jeremias, não são palavras de um teólogo, de um filósofo, de um sociólogo, são palavras de Deus. Olha o que Deus vai explicar. Eu pronunciarei contra eles os meus juízos. Eles quem? O povo judeu. Por que, Deus? Por que tu vai mandar esse castigo? Por que é que tu vais trazer o reino, esse povo lá do norte, para punir o povo judeu? Aí ele diz, por causa da sua malícia. Oh Deus, mas quais foram essas malícias? Por favor, me explica. Pois me deixaram, queimaram incenso a deuses estranhos, se curvaram diante das obras das suas mãos. Observe, das obras de quem? Das suas mãos. Ele fez o ídolo e ele mesmo se curvou, ele mesmo se prostrou diante do ídolo. O versículo 17 diz assim, agora é uma ordem para Jeremias, cheio de mandamentos e promessas. Agora Deus vai falar com Jeremias. Deus já explicou o que é a visão da panela fervendo. Deus já disse por que ia mandar Nabucodonosor. Agora vem a missão de Jeremias. Agora vem a ordem para Jeremias, com algumas promessas. Deus diz assim, tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Eu quero ler esse texto na Bíblia Viva, capítulo 1, versículo 17, diz assim, vamos, Jeremias, levante-se, vista-se e saia para anunciar ao povo tudo o que eu ordenar. Olha a missão de Jeremias, como era difícil. Porque eu vou ser sincero, levar uma notícia boa é muito bom, não é assim? Você, por exemplo, dizer assim, olha, fulano recebeu alta, que coisa, qualquer um quer dar uma notícia dessa, olha, fulana deu à luz, o menino nasceu, graças a Deus está bem, está com saúde, é muito bom. Ser usado por Deus para dizer assim, eu vou te abençoar, eu vou abrir as portas, eu vou suprir as tuas necessidades, é muito bom. Mas levar notícia ruim, dizer, fulano morreu, olha, Beltrana estava grávida, mas o menino nasceu morto. Ou dizer assim, está vindo o juízo, o castigo, era algo muito difícil. E Deus traz essa mensagem para Jeremias. Deixa eu ler mais uma vez. A missão do profeta era dura, não é? Tu, pois, cinge os teus lombos, não é? Na Bíblia Viva diz, levante-se, vista-se. Se vista aí, Jeremias, e levante-se e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Na Bíblia Viva diz assim, não tenha medo deles, senão eu mesmo farei você se apavorar na presença dele. Tenha medo não, Jeremias. Você vai chegar lá e dizer assim, olha, Deus me mostrou uma panela fervendo. Foi. E o que é essa panela? Deus me disse, isso é Nabucodonosor, que está vindo aí com um grande exército, vai sitiar Jerusalém. Mas por que Deus vai fazer isso? Por causa do pecado de vocês. Tenha medo não, Jeremias. Entregue a mensagem. O versículo de número 18 diz assim, porque eis que hoje te ponho, olha o que era Jeremias. Deus compara Jeremias como uma cidade forte, como uma coluna de ferro e com muros de bronze. Eu vou ler o texto. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, coluna de ferro e por muro de bronze. Essa linguagem conhecida nos dias de Jeremias. O que era uma cidade forte? É aquela cidade que o inimigo não conseguia invadir, não conseguia derrubar seus muros, suas muralhas. O que mais, Jeremias?
Deus diz assim: eu vou colocar você por uma coluna de ferro. Quem é que vai derrubar uma coluna de ferro? Eu vou colocar você por muro de bronze. Como que diz assim? Vou fazer de você forte. Na Bíblia Viva diz assim: eu hoje tornei você fortalecido. O sentido é esse. Vou fortalecer você. Você não será destruído pelos ataques deles. Eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze. Deixa eu ler ainda o versículo 18, na Almeida Corrigida e Fiel. Aí Deus diz assim ainda: porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Deus já estava prevenindo que viriam as oposições, que eles não iriam crer, que eles não iriam acreditar, mas Deus estava dizendo: eu farei de você uma coluna forte. Eu farei você como um muro de uma cidade fortificada. Eu vou fazer de você como portas de ferro, de bronze. Ninguém vai conseguir vencer você. Para concluir, versículo 19, que é o último texto que nós vamos ler hoje. Diz assim: e pelejarão contra ti. E quem é que vai pelejar? Não é os caldeus, não. Quem vai pelejar contra o povo de Judá são os caldeus, mas contra Jeremias são os reis, os sacerdotes, é o povo de Judá. Mas tem um detalhe: não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eles vão pelejar contra ti, Jeremias. Vão querer desfazer das suas palavras. Vão querer te chamar de mentiroso, dizer que essas profecias não são autênticas, que essa visão não foi de Deus. Mas eles vão pelejar contra ti, mas não prevalecerão. Por quê? Eu sou contigo para te livrar. E o que é que nós podemos aprender desse texto? Essa visão foi preservada e chegou para nós, né, foi traduzida, inclusa no cânone, porque Deus desejava falar não só com Jeremias, não só com o povo de Judá, mas com cada um de nós. E eu quero extrair aqui 5 lições desse texto que acabamos de explicar. A primeira lição é que o pecado traz consequências sérias. Deus é longânimo, mas Deus é justo. E o juízo vinha porque o povo havia abandonado o Senhor, né? Como Deus diz, queimado incenso a outros deuses, adorado obras das suas mãos. A idolatria, o paganismo traz as consequências drásticas, e assim como trouxe consequência no passado, continua trazendo sequelas e consequências no presente. Deus enviou juízo por causa da idolatria, por causa do paganismo. E eu posso dizer sem medo de errar, que a prática da idolatria, do paganismo, da adoração a ídolos, é um pecado, é uma abominação. Deus abomina, Deus odeia e traz juízo por conta do pecado da idolatria. A segunda lição que nós aprendemos é que Deus revela o juízo com antecedência. Já observou isso? Todas as vezes que Deus vai mandar o juízo, Deus anuncia, Deus avisa com antecedência. A visão da panela fervente, inclinada lá do lado do norte, simboliza o juízo contra Judá, vindo através de Nabucodonosor, através da Babilônia. Deus anuncia, Deus avisa. Por exemplo, quando Deus foi destruir a terra com dilúvio, ele avisou sim ou não? Sim, ele avisou. Noé estava ali construindo a arca e dizendo: vai vir um dilúvio. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus avisou sim ou não? Sim, tinha um homem lá justo chamado Ló, que todos os dias afligia a sua alma justa. E ele falava com certeza do juízo, do castigo de Deus que viria sobre aquelas cidades. Hoje a igreja está na terra com uma missão profética também, de anunciar o juízo que virá de 2 formas diferentes. O juízo de Deus virá primeiro sobre a terra através da grande tribulação. 3 séries de juízos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E depois, que será pior ainda, através do juízo final. Deus sempre que vai mandar um castigo, um juízo, Deus anuncia.
Deus avisa com antecedência. Cabe aos homens crerem no que Deus está falando. Mas uma terceira lição que nós aprendemos que é o chamado de Deus exige coragem, prontidão, obediência. Mesmo em meio à rejeição, oposição, devemos proclamar a verdade com firmeza. Deus disse a Jeremias: cinge os teus lombos, levanta-te, dize-lhe tudo quanto eu te mandar. Não tenha medo, Jeremias. Então, ser profeta, falar em nome de Deus, exige não só o chamado, mas a coragem para falar em nome de Deus. Digo isso com tristeza e pesar no meu coração, que no meio de uma sociedade, geração corrompida e perversa, muitos pregadores estão acovardados, profetizando apenas bênção, prosperidade, vitória, falando apenas sobre riquezas materiais e estão deixando de falar sobre regeneração, novo nascimento, conversão, abandono de pecado, estão deixando de denunciar pecado. São pregadores que estão mais interessados em agradar aos homens do que agradar a Deus. São pregadores que estão deixando de anunciar o verdadeiro evangelho. Púlpitos que não se fala mais na vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja, em santidade, em abandono de pecado. Púlpitos que são usados única e exclusivamente para massagear o ego humano. E as pessoas vão lá para ouvir essas mensagens de bênção, de prosperidade, mas estão deixando de ouvir a mensagem do evangelho, que é confrontadora. A mensagem de Jeremias era uma mensagem dura, de juízo, porque a nação estava distante de Deus. Agora pergunto eu para você, diante desse caos instaurado na nossa nação, diante desse caos político que estamos vivendo, como é que nós podemos profetizar bênção para o Brasil? É impossível. Eu não posso profetizar bênção para essa nação diante do caos que estamos vivendo. Em quarto lugar, a quarta lição que nós aprendemos é que Deus fortalece aquele a quem Ele chama. Deus promete fazer de Jeremias o quê? Uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze. Deus estava dizendo: eu vou fazer você forte, eu vou sustentar você. Isso nos ensina que quem é chamado por Deus não está sozinho. Deus capacita, Deus fortalece, Deus protege seus servos diante das adversidades. Essa palavra dita por Deus a Jeremias, não tenha medo, serve para todo aquele que foi chamado para pregar e ensinar a sua palavra. Ela serve para mim, ela serve para você. Diante desse mundo que vivemos, de aversão às coisas de Deus, uma sociedade que ama mais as trevas do que a luz, uma sociedade que se orgulha em dizer eu sou ateu, em dizer eu sou materialista, uma sociedade que proíbe o que Deus aprova e aprova o que Deus proíbe. Mas aqueles que Deus chama, Deus dá coragem para falar a sua palavra. Quem quiser acreditar, acredite. Quem quiser dar crédito, que dê. Quem quiser seguir o conselho, siga. Mas nós vamos continuar falando. Em quinto e último lugar, a quinta lição que nós vamos extrair é que quem foi chamado para fazer a obra de Deus, quem foi chamado para falar em nome de Deus, para pregar, ensinar a sua palavra, tenha certeza disso. Virão as oposições. Alguém vai duvidar, alguém vai ser incrédulo, alguém vai ridicularizar. Mas a vitória é garantida. O Senhor disse a Jeremias: vão pelejar contra ti, mas não vão prevalecer, porque eu sou contigo para te livrar. Isso nos ensina que a missão que Deus nos confiou está incluso aí, está implícito aí. Resistência, oposição, mas a presença de Deus, ela é uma garantia de que os propósitos de Deus não serão frustrados. E eu posso dizer, sem medo de errar, que o ministério profético, dentro dos moldes do Antigo Testamento, teve fim.
mas que a igreja hoje exerce uma missão profética, em certo aspecto semelhante aos profetas do Antigo Testamento. Não igual, mas semelhante. Porque Deus fala ao mundo através de nós. Deus fala ao mundo através da igreja. E assim como Deus fez de Jeremias, como uma cidade forte, uma coluna de ferro, como portas de bronze, Deus tem levantado pessoas para falar a sua palavra, para falar em seu nome. E aquele que Deus chama, Deus dá coragem, Deus dá ousadia. E mesmo em meio às oposições, continuaremos pregando e falando em nome de Deus. E venceremos, porque Deus está conosco.